Bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. Tanto Deus nos amou que lhe deu seu Filho amado. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu tenho explicado para vocês que os sinais na liturgia são muito importantes. Hoje a primeira leitura falava da reconstrução do templo, como é belo nós estarmos num templo bonito, iluminado, se pudesse, sem calor. E toda a liturgia, para nós entrarmos no mistério, para nós entendermos o mistério, tem os sinais externos. E hoje, nesse quarto domingo da Quaresma, nós temos dois sinais que nos ajudam a entender o amor de Deus por nós. Esses sinais estão aqui nessa casula, cor de rosa. Precisamos entender o porquê. O padre e o diácono hoje usam o paramento de cor rosa. E um outro sinal muito importante que todas as igrejas têm é a cruz de Cristo. Hoje eu gostaria também de falar sobre tudo dessa cruz que nós temos aqui na nossa igreja. O Evangelho falava: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Cristo também será levantado. E essa cruz que nós temos aqui, na nossa igreja, que é algo muito particular, outras igrejas que nós vamos não é tão comum ver, tem Cristo crucificado, tem a Virgem Maria, tem a bola, e aos pés dessa cruz tem serpentes. Para nós entendermos essa cruz, nós temos a liturgia de hoje. Primeiro, por que hoje nós usamos o paramento de cor rosa? Porque hoje é chamado Domingo da Alegria. Em latim se diz
Domingo Letare. Nós temos motivos para estarmos tristes. Para o mundo sem Deus, para o mundo que não acredita na ressurreição, o mundo está triste. Porque está trancado em casa, porque não pode ir para a festa, porque não pode beber, porque não pode se divertir. E as pessoas pensam que a alegria é a diversão. O Papa Paulo VI, já na década de 60, dizia, imagina vocês, da década de 60, o mundo aumentou a capacidade de prazer, mas não conseguiu chegar a aumentar a capacidade da alegria. Nós sabemos, irmãos, que a alegria não está nos bens materiais. A alegria está em Jesus Cristo. Se nós encontramos Cristo, com doença, sem doença, com problemas ou sem problemas, nós vivemos na alegria, que não é uma alegria falsa, hipócrita, mentirosa, de um sorriso no rosto, mas é uma alegria profunda de ter encontrado Jesus Cristo. Ontem o Papa Francisco completou 8 anos que foi eleito como Papa. Nós podemos dizer que o Papa Francisco é o Papa da alegria. A sua principal mensagem é anunciar com alegria que Cristo está vivo, que Cristo está ressuscitado. O primeiro documento que o Papa escreveu chama A Alegria do Evangelho. E nesse documento o Papa diz, eu gostaria que esse documento fosse a minha carta de apresentação do meu ministério. E o Papa diz que é necessário que tenha cristãos alegres, não cristãos com cara de limão, sempre tristes, sempre murmurando, reclamando. Eu tenho falado para vocês, o Papa fala com cara de limão, eu tenho falado com cara de churrasco, sempre com uma cara assim, sempre amarrado. Algumas pessoas estão aqui na igreja, impressionante, uma cara feia de churrasco, sempre murmurando, sempre reclamando, nunca está contente. O nosso motivo da nossa alegria é porque nós encontramos Cristo, queridos irmãos. E o verdadeiro motivo da nossa alegria é porque Deus é rico em misericórdia. Escutamos na segunda leitura. Se nós temos motivo para nós estarmos alegres, não é por causa de bens materiais, não é por causa disso, não é porque nós tomamos uma cervejinha e fica alegre, não. Mas o motivo da nossa alegria é porque Deus perdoou e perdoa constantemente os nossos pecados. Porque Deus quer nos salvar. E essa salvação, dizia hoje São Paulo na segunda leitura, não vem dos nossos méritos, não vem das nossas obras. Deus nos ama, diz São Paulo hoje, de forma gratuita. De graça Deus nos ama, não vem das nossas obras, para que ninguém se orgulhe. Você pensa que Deus te ama, Deus te perdoa, Deus te salva, porque você faz penitência? Porque você rezou essa semana inteira o rosário? Porque você rezou todas as laudes nessa semana, e as tuas obras, para você ficar orgulhoso como um pavão, você vai ser salvo pelas tuas obras? Nós somos salvos, irmãos, de graça, de graça. Isso é motivo da nossa alegria. Por isso nós usamos esse paramento róseo, para atenuar o roxo, e para dizer também que já se aproxima a grande festa para nós cristãos. Qual é a nossa verdadeira festa? A Páscoa. Alegremos-nos, queridos irmãos, alegremos-nos em Cristo. Nesse tempo da Quaresma, sempre a leitura breve da oração das laudes é de Neemias. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemo-nos. A alegria do Senhor é a nossa força. O mundo tem motivo para estar triste, mas nós que somos cristãos, nós que temos Cristo, nós que temos a experiência da ressurreição, nós temos motivo de estarmos alegres no Senhor. No evangelho proposto pela liturgia desse quarto domingo, aparece o encontro de Nicodemos,
com Jesus Cristo. Nicodemos era um fariseu. Tem um padre da igreja que ele faz um comentário a respeito de Nicodemos, que chama Nicodemos de o amigo medíocre de Jesus Cristo. Nicodemos, ele teve vergonha, medo, de se encontrar com Cristo durante o dia. Ele viu que Cristo estava fazendo muitos milagres, pregava com autoridade. Nós sabemos que Cristo estava sempre batendo de frente com os fariseus. E esse fariseu, Nicodemos, à noite, para ninguém ver, ele vai encontrar Cristo. E tem todo um diálogo de Cristo nesse Evangelho de São João, que é um diálogo batismal. Aqui também tem toda uma explicação também para ser introduzido na vigília pascal, na Páscoa, que tem muito a ver com a ressurreição de Cristo, com o batismo. E Nicodemos, ele queria agradar ao mesmo tempo Deus, procurando Jesus Cristo, cumprindo as leis, mas Nicodemos queria agradar ao mesmo tempo os homens. Era medíocre. Medíocre é aquele que está no meio. Medíocre é aquele que está dividido. Não é nem de Deus e nem do mundo. Está no muro. Quantas vezes nós somos medíocres? Vamos para a igreja, hoje é domingo, eu tenho que cumprir, como fariseu, o preceito dominical. E nós não entregamos a nossa vida completamente a Deus, e queremos agradar a torcida do Flamengo, queremos agradar os homens. Nicodemos teve um encontro com Cristo, e desse encontro com Cristo, mesmo à noite, mesmo às escondidas, a vida de Nicodemos mudou. Depois, no final do Evangelho, quando Cristo é crucificado, nós contemplamos na Via Sacra, quem depositou o corpo de Cristo no sepulcro? Nicodemos. Não mais à noite, durante o dia. Um homem que se escondia, um homem que tinha medo da opinião das pessoas, tinha medo. O que ia falar? Ele era fariseu? O que as pessoas vão pensar de mim? Um homem que encontrou com Cristo, foi catequizado com Cristo, de forma individual, pessoal, esse homem se converte. E depois, na frente de todos, pega o corpo de Cristo e deposita no sepulcro. Se nós tivermos um encontro com Cristo, a nossa vida também muda. E nesse diálogo de Cristo com Nicodemos, Cristo fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também deverá ser levantado. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para perdoar o mundo. Nós escutamos essa frase, só que para entender essa frase, nós temos que voltar ao Antigo Testamento. Qual foi o contexto que Moisés levantou a serpente em uma haste? O povo estava no deserto. Deus tinha tirado o povo do Egito. Deus tinha tirado o povo da escravidão. Deus já tinha feito muitos milagres. Tinha feito o povo sair, passar a pé enxuto no Mar Vermelho. Mas com tantos milagres, esse povo sempre murmurava contra Moisés. Nunca estava contente o povo. Por que nos tirastes do Egito? Éramos mais felizes no Egito. Éramos mais felizes na casa da escravidão, chorando as cebolas do Egito. E Deus, por amor, enviou serpentes. E essas serpentes morderam o povo. E muitas pessoas morreram. Aqui eu faço um parêntese. O coronavírus é uma palavra de Deus para todos nós. Talvez é uma serpente que tem matado muitas pessoas.
Deus não quer o coronavírus. Deus não quer a morte das pessoas. Mas nós, como cristãos, temos que ter discernimento que o que está acontecendo agora com essa pandemia do coronavírus, que muitas pessoas estão morrendo, inclusive nós podemos morrer também com o coronavírus, vamos morrer todos, é uma palavra de Deus para nós voltarmos a amar Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Mas o mundo não está entendendo isso. O mundo pensa que é uma limitação para se divertir. E o mundo está triste, porque não pode sair para beber. Não pode sair para se divertir. É o que o mundo pensa. Deus enviou serpentes para morder o povo, para o povo se arrepender. E o povo se arrependeu. O povo chorou os seus pecados. E Deus, para perdoar o pecado, falou para Moisés: Moisés, levanta uma serpente. E quem olhar para essa serpente será curado. Deus curou o povo, não tirando as serpentes. Deus não tirou as serpentes. Deus deu a cura, o remédio. Qual é o antídoto para a mordida da serpente? O próprio veneno da serpente. Deus não tirou a serpente. Mas desse mal, da mordida da serpente, que muitas pessoas morreram, as pessoas se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram dos seus erros, pediram: Moisés, intercede por nós. E Deus, que é amor, Deus que é rico em misericórdia, que é o Deus do Novo Testamento, cheio de amor, de bondade, é o mesmo Deus também do Antigo Testamento. Atentos, que nós não temos dois deuses, um Deus carrasco no Antigo Testamento e um Deus bonzinho no Bom Testamento. É o mesmo Deus, cheio de amor, que por amor corrige os seus filhos. E essa serpente que foi levantada, e as pessoas olhavam, era para fazer referência a outra serpente. A origem do pecado, a origem do mal, se deu com uma serpente mentirosa, uma serpente que engana, uma serpente que enganou a mulher, mentiu para a mulher. E essa serpente constantemente está nos perseguindo. Essa serpente foi destruída, foi esmagada pela Virgem Maria, por Nossa Senhora das Graças. Mas essa serpente ainda, queridos irmãos, ela procura nos morder. Essa serpente procura nos desanimar. Essa serpente procura morder de vários modos, com infidelidade. Essa serpente quer morder o matrimônio, o esposo, a esposa, para desanimar, para murmurar. Mas hoje, Cristo, diferente da serpente que dizia que Deus não era amor, Cristo não só diz que Deus é amor. Cristo mostra na sua cruz, no seu sofrimento, que Deus é amor, que nos perdoa. Hoje nós somos convidados, irmãos, a olhar para a cruz de Cristo. Olhar para a cruz de Cristo é olhar para a nossa cruz, é olhar para o nosso sofrimento. Nós vamos culminar a nossa quaresma com a sexta-feira da paixão, que nós vamos olhar para a cruz de Cristo. Não só olhar, nós vamos beijar a cruz de Cristo. E olhar a cruz de Cristo, beijar a cruz de Cristo, é olhar para a nossa cruz, olhar para o nosso sofrimento. Hoje Cristo diz: você quer experimentar a verdadeira alegria? A alegria não é a ausência de sofrimento. A verdadeira alegria é ver que a tua cruz, que o teu sofrimento é o instrumento que Deus te dá para que você possa amar Jesus Cristo, para que você possa amar Deus. Olhemos para a cruz, irmãos. Nessa cruz nós não estamos sozinhos, nós temos aqui a Virgem Maria, aos pés da cruz, que intercede por nós.
não queiramos descer da cruz, irmãos. Se nós descemos da cruz, o que nos espera? Aqui aos pés dessa cruz, a serpente. Todas as vezes que nós queremos descer da cruz, todas as vezes que nós não amamos a nossa cruz, a serpente nos morde. E muitos pecados, atentos, muitos pecados que nós cometemos é porque nós não aceitamos a cruz que Deus coloca em nossas vidas. A cruz da pobreza, a cruz da afetividade, a cruz de não aceitar a doença e tantas cruzes. Deus é amor. Deus é rico em misericórdia. Já se aproxima, irmãos, a festa da Páscoa. Que a Páscoa possa mudar toda a nossa vida. Que a ressurreição de Cristo possa dar sentido à nossa vida. Não sejamos hoje como Nicodemos, medíocres. Estamos no meio. Mas nós podemos sim ser um Nicodemos que encontrou com Cristo, que não vivia mais da aparência do mundo, mas se entregou totalmente a Jesus Cristo. Que hoje nós possamos olhar para a cruz, contemplar a cruz, e nessa cruz nós vemos que os nossos pecados crucificaram Cristo, que as nossas murmurações, os nossos pecados maltrataram Cristo, mas olhando para a cruz, nós podemos ver o quanto Deus nos amou, o quanto Deus continua nos amando.